Salmos 124, vamos ler do versos 1 ao versos 8. Quantos encontraram, digam amém. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, quando nós olhamos para estas palavras, que com muita propriedade expressam e declaram a grandeza, o poder do Deus soberano, nós fazemos uma tão profunda meditação. Nós sabemos que todos os dias nós enfrentamos desafios, e são desafios inúmeros, são batalhas travadas que acontecem no mundo espiritual. Eu sempre costumo frisar que servir a Deus é um grande desafio. Quando nós falamos acerca de verdadeiramente servir ao Senhor, evangelho de verdade é compromisso, é renúncia, é fidelidade, é rejeitar as próprias vontades para fazer valer e imperar a vontade de Deus. Também é de grande importância que nós venhamos a destacar que existe um diferencial entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. O fato de estarmos servindo ao Senhor não significa que somos maiores ou melhores de quem não está servindo. Simplesmente nós tomamos uma decisão na qual cada um de nós temos a liberdade para decidir servir a Deus ou não servir a Deus. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido. A Bíblia diz que ele veio para servir. Cabe a cada um de nós servir a Deus e também servir uns aos outros. Então decidimos servir ao Senhor. Mas é importante a gente já destacar amplamente que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de servir a Deus, nós estamos assumindo uma responsabilidade. E mesmo que nós não queiramos, a partir do momento que fazemos um compromisso com Deus e colocamos em prática, imediatamente nós temos contra nós inimigos, adversários, que vão trabalhar e que trabalham 24 horas por dia para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria e a nossa comunhão com Deus. Quando nós falamos a respeito disso, de batalhas travadas no mundo espiritual, existem momentos que você vai estar conversando com alguém que não gosta de você, que não quer ver a sua vitória, que não quer ver a sua alegria,
Mas por detrás de tudo aquilo ali tem um plano do diabo. Existem demônios que trabalham no mundo espiritual acerca disso, para nos destruir, tentando de todas as maneiras nos parar. Existe algo que a gente costumamos a destacar, que nós conhecemos os verdadeiros amigos, não é no dia das nossas lutas, das nossas provações, porque nós como seres humanos gostamos muito de frisar isso. Beltrano é meu amigo, porque esteve comigo do meu lado no momento mais difícil. Mas eu vou mais além do que isso. Verdadeiros amigos são aqueles que conseguem se alegrar com a nossa vitória. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a nossa vitória. Infelizmente é uma grande realidade. Mas não são sentimentos de si mesmo. Por detrás de tudo isto, existem demônios agindo. Nem sempre, irmãos, o demônio entra na pessoa. Ele leva as intenções aos pensamentos, lançando seus dardos, lançando suas setas, lançando suas artimanhas, e muitos se deixam levar por estes conceitos e acabam várias vezes entrando em armadilhas, colocando seus pés em laços e se adentrando entre laços e redes que o adversário prepara para tentar nos afligir. Bispo, e o que o Senhor está falando agora, destacando, tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Tudo. A Bíblia está narrando palavras de alguém que estava vivendo um momento difícil de sua vida, a ponto de se sentir cercado pelos seus inimigos, a ponto de se deparar com várias armadilhas. Mas ele destaca o que lhe aconteceu. Segundo historiadores, quem frisa essas palavras, quem vivenciou este momento, foi o salmista Davi, que declara agora acerca do cântico dos degraus de Davi. Observa que o verso primeiro diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí alguém pode até destacar, mas um homem se levantar contra o outro é algo natural, isso acontece. Estamos sujeitos a passar por esta situação. Pessoas se levantando contra pessoas, homens se levantando contra homens, mulheres se levantando contra mulheres. Se eu fosse perguntar aqui, quem já vivenciou um momento da sua vida em que alguém se levantou contra você? Não é só em questão na igreja, não é só em questão ao congregar, ao cultuar. Você pode ter sofrido um levante lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua onde você mora, com seus vizinhos. Alguém um dia já se deparou com isso. Parece natural, mas quando nós olhamos o versículo de número 3, a Bíblia diz assim: eles, me acompanha, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. É algo espiritual. Ele estava citando acerca de alguém que o seu desejo, o seu anseio, a sua vontade era de engolir vivo. O que é isso? As artimanhas do inimigo. Porque quando nós passamos a servir a Deus, automaticamente nos tornamos inimigos do mundo. Lembra do que Jesus falou? Aquele que é amigo de Deus já pode entender que você é inimigo do mundo. Agora, se vocês quiserem ser amigos do mundo, vai ser inimigo de quem? De Deus. Melhor é ser amigo de Deus
do que ser amigo do mundo. Mas a gente tem que entender o que se abrange além de tudo isso. Por isso que eu já vi pessoas dizendo para pessoas assim: agora que você começou a servir a Deus, vai ser só vitória. E não é assim. Tem lutas. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vai ter dia que a luta vai bater a nossa porta. Vai ter dia que as notícias que nós vamos receber não vai ser a que nós esperamos. É que nem quando a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas nem sempre a alegria vai vir pela manhã. Vai ter dias que nós vamos acordar e vamos receber más notícias. Vai ter dia que nós vamos acordar e vamos dizer: eu não queria ter nascido, para que é que eu nasci? Por conta das lutas que nós enfrentamos. Mas é preciso resistir. Ele estava expressando: se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, ó, quem diga Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teria engolidos vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Queridos, a vontade do diabo é de nos exterminar. Eu já fui chamado em casa de pessoas para expulsar demônios, e quando eu cheguei na porta, o demônio falou na boca da pessoa: ele não, eu odeio ele. Irmão, fiquei feliz demais naquele dia, porque se ele dissesse: eu gosto desse camarada, é porque eu estaria fazendo a vontade dele. Mas quando ele disse: eu te odeio, eu odeio ele, eu falei: muito mais eu. Você não tem oportunidade nem para ficar falando aqui. Em nome de Jesus, sai deste corpo, em o nome de Jesus. E o demônio saiu. Ele não suporta a nossa voz, ele não suporta a nossa comunhão com Deus. Ele não suporta quando nós estamos nos arrumando, nos preparando para vir para o culto. Quantas vezes eu já saí de casa sentindo pensamentos pessimistas chegando na minha mente, dizendo: fique em casa hoje, você está cansado, vai não, deixa para você ir outro dia. E aí já teve momentos até me conformar e dizer: quer saber de uma coisa, hoje eu não vou não. Eu já estava partindo missionária Terezinha para falar: não vou nem me arrumar. Mas eu fico imaginando que quando eu partir para pegar o terno, para pegar o sapato, ele deve ter ficado muito furioso, viu? Por quê? Porque sabe que nós estamos aqui reunidos nesta noite para adorar e oferecer culto ao Senhor. Quem sabe você está olhando, está dizendo: mas fulano não veio, a minha irmã não veio, meu irmão não veio. Mas Deus te trouxe aqui para interceder por ele, para interceder por ela, para interceder pela tua casa, porque a fúria do inimigo não vai ter êxito contra a sua vida, contra a sua saúde, contra o seu casamento, contra a sua finança, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, também está do seu, do meu, do nosso lado. Ele anda conosco, Ele não desampara os seus. Tu pensas que está sozinho nesta prova, nesta luta, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Assim como o Senhor esteve do lado do salmista, Ele também está do meu e do seu lado. Então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Versos 4: então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. No verso 6, ele louva ao Senhor dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Se tem uma coisa que Deus faz, que Deus não faz, é nos entregar nas mãos dos nossos inimigos de forma injusta. Ele estava dizendo: era como se não tivesse saída. O Senhor poderia ter nos desamparado, o Senhor poderia ter me deixado abandonado, desamparado.
Não, mas não foi isso que aconteceu. Ele não nos deu como presa aos seus dentes. Aí no verso 7 ele diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Aqui entra o tema da mensagem: a armadilha foi quebrada. Diga para o seu irmão: a armadilha foi quebrada. Agora, querido, se a armadilha foi quebrada, é porque significa que outrora a armadilha havia sido feita. Todos os dias o diabo arma um laço. Todo dia o diabo prepara uma armadilha para tentar ceifar a nossa vida. Todo dia. Só que nós precisamos entender que quem quebra, quem corta o laço, quem desfaz as armadilhas, não somos nós, é o Senhor. A gente clama a Ele e Ele entra em ação em nosso favor. Tem que ter estratégia para vencer o inimigo. Tem coisas que nós devemos e podemos fazer, mas tem coisas que é só o Senhor que faz. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Já viu que existem uns vídeos no YouTube que você vê de assim, tudo tinha para ser um acidente. O camarada vai atravessando a rua, vê um carro e passa um fino assim. Aí alguém olha e diz: mas rapaz, mas escapou por um fio, foi quase. Outro chega a dizer assim: mas aquela ali escapou fedendo. Né? Esse ditado que diz. Você está entendendo? Dessa forma, eu vi um vídeo do camarada chegando no portão de casa, e quando ele abriu o portão, quando ele entrou, o carro veio e bateu no portão. Rapaz, eu escapei, foi por um cisco. Escapou. Assim o salmista estava dizendo: o laço quebrou-se e nós escapamos. Você está aqui dando glória, você está aqui sorrindo, você está aqui firmado, mas hoje mesmo teve laços que foram quebrados na sua vida, e você escapou. Deus desfez para te dar vitória. No versos 8 ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde vem o nosso socorro? Do Senhor. É Ele que faz. A nossa dependência é dEle. Mas, querido, se existe o conceito laço, realmente isso acontece na minha e na sua vida? Sim. Nos Salmos 141, versos de número 9, a Bíblia diz assim: guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Guarda-me dos laços. Existe um passarinheiro que é especialista em armar os seus laços. Por isso foi destacado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 diz: tornarem a despertar. Olha o que está dizendo. Tornarem a despertar, em outras palavras, a acordar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O diabo arma os seus laços. Vamos mais. Salmos 31, versos 4 diz assim: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. O salmista está dizendo: tira-me da rede que para mim esconderam. A malícia do inimigo, irmão, ela é ampla. Você está entendendo? Ele não vai armar o laço na sua presença.
Ele não vai preparar a rede, você vendo ele preparar, não. Quando você chegar em um determinado lugar, o laço já vai estar armado. A rede já vai estar preparada. Salmos 25, versículo 15 diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tira os meus pés da rede. Tem momentos que o inimigo lança a rede, lança o laço, e às vezes muitos de nós ficam presos. E aí é quando o diabo diz: acabou. Irmão, eu já vivi uma época na minha vida que eu estava laçado pelo inimigo. Quando eu vivi uma época no mundo, na criminalidade, nas drogas, na perdição, muitos olhavam para mim e diziam: para eles só a morte, porque eu estava com os meus pés no laço do passarinheiro. Só que chegou um dia em que o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, que tem o poder para desfazer todos os tipos de laço, Ele foi lá e me tirou do laço do passarinheiro. Lembra do que a palavra de Deus diz no Salmo 91, versos 3 ao 7? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tenta atingir, mas não consegue. Mas porém, se colocou o pé e o laço te prendeu, aquele que desfaz, aquele que desprende, aquele que corta, aquele que despedaça, vai entrar com providência ao seu favor, mas você não vai cair no laço do passarinheiro mais. Tem momentos que nós estamos indo em direção aos laços, mas o Senhor nos livra. Mas muitas das vezes insistimos em permanecer em tais caminhos, aí o Senhor vai ter que ir lá nos tirar do laço, nos tirar da rede. Aleluia. Lembra que Salomão disse que existem caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de paz, mas o final são caminhos que conduzem o homem à morte. Jeremias capítulo, já estou resumindo, Jeremias capítulo 11, do versículo 18 ao versículo 23 diz assim: eu não sabia, mas o Senhor me fez saber. Em algumas traduções diz: fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro, não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. O Senhor dos exércitos, justo, juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Jeremias não sabia que tinha laços preparados contra ele, mas de repente o Senhor o fez saber. E ele diz ainda: e eu soube. Eles diziam que iriam cortar a árvore até com a raiz, para que não fosse mais lembrado o seu nome. Existem muitos laços, muitas obras, muitas armadilhas, muitas redes armadas e preparadas para tentar nos parar. Mas eu vejo Deus nessa noite indo adiante de nós, indo à nossa frente, porque é Ele que vai à nossa frente, cortando os laços, desfazendo os embaraços,
desfazendo as obras. É Ele que vai na frente, abrindo o caminho para eu, para você e para nós passar. Mas não vamos perecer no caminho. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Te prepare para receber aquilo que Deus preparou para a sua vida. Valorize a oportunidade que Deus te dá. Estamos vivenciando os últimos dias na terra. E se tem uma coisa que é algo extraordinário na vida do crente, que é uma das armas mais potentes que o crente tem, que a cada dia que passa tem sido mais desprezada, é o conceito da oração. O que mantém um filho de pé é a oração de uma mãe. O que mantém o crescimento de uma igreja não é estratégia de congressos, não é dinâmica evangelística, não é modernidade, ampliação do tempo moderno. O que traz o crescimento de uma igreja é a questão da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oração quebra, corta laços. Oração faz milagre acontecer. Oração quebra as obras do inimigo e dá vitória para o seu povo. Mas nós temos esta liberdade e muitos não valorizam. Quando se fala assim, vai ter consagração, vai ter oração, muitos de nós não querem orar. Queremos a vitória, queremos o milagre, mas não queremos orar. Aí eu lembrei-me do testemunho de uma irmã do círculo de oração lá de Pernambuco, e um pastor contando muito forte esse testemunho. A irmã mora naquele lugar, aquela cidadezinha bem simples, e tudo que ela queria era ir para o círculo de oração, mas aonde ela morava até a igreja era uma distância muito considerável, e ela tinha que ir de ônibus e voltar de ônibus. Mas naquele dia ela não tinha nenhum real para pagar a passagem para ir participar do círculo de oração. E ela ficou por ali em casa e falou: já que não tem como eu ir, eu vou varrer o quintal, ou varrer o terreiro, como diz lá no Nordeste. E ela pegou a vassoura e foi lá para o quintal e começou a varrer. De repente o tempo fechou e ela tinha falado: ô Senhor, eu queria ir para o círculo de oração, mas eu não tenho nenhum real. O tempo fechou de repente e do nada surgiu uma ventania. Aquele vento que sai levantando poeira, sabe, missionária Terezinha? E foi soprando. E quando ela olhou as janelas, a porta da casa aberta, ela gritou, vendo o vento indo em direção à casa, gritou para os meninos: fecha a janela e fecha a porta, que o vento vai soprando poeira. E aí aquele vento foi e entrou dentro da casa. O menino correu, fechou a porta. E aí quando ela vai entrar dentro de casa, que ela abriu a porta, estava lá no chão, porque o vento trouxe nota de 20, nota de 50, nota de 2. Não tinha explicação na lógica humana. Ela disse: eu não tinha um real para ir para o círculo de oração, pois agora eu tenho. Este é o Deus a quem nós servimos, porque ela queria ir para o círculo de oração para que as armadilhas fossem quebradas, para que os laços do passarinheiro fossem desfeitos. Entenda uma coisa: tem bênçãos, tem milagres que só não aconteceu ainda porque você não colocou o joelho no chão, a boca no pó, através da oração. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa, que queira os demônios, ou o diabo ou não, a armadilha já foi quebrada nesta noite. A armadilha já foi quebrada nesta noite pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Vencemos não é por causa da força do nosso braço. Vencemos não é porque temos conhecimentos bíblicos. Vencemos não é porque somos muito sábios. Vencemos porque o Senhor está sempre do nosso lado. Se coloque de pé.
se não fosse o Senhor que estivesse do seu lado, do nosso lado, nós já teríamos desistido há muito tempo, já teríamos sido destruídos há muito tempo. Eu já estaria debaixo da terra, meu corpo físico e a minha alma no inferno há muito tempo. Mas o Senhor, foi Ele e não outro. Foi Ele que cortou, que quebrou o laço do passarinheiro e nós escapamos. Não somos mais escravos, não somos mais prisioneiros do diabo e nem do mundo. Nós somos livres para adorar, para glorificar, para engrandecer e para exaltar o nome do Senhor Jesus. Permaneça firme. Não desista de lutar. Todas as vezes que você pensar em parar, pensar que é o fim, pensar que acabou, pare para pensar também que o Senhor está do seu lado. Ele não vai te desamparar. A vitória é certa. Te prepare para receber boas notícias. Te prepare para tomar posse da sua vitória, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Segunda-feira eu recebi uma vitória grande, uma vitória que já tinha 4 anos que eu estava esperando. Deus entregou a minha vitória, e eu tenho motivo e razão para se alegrar e para agradecer a Deus. Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele tem nos prometido. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.